Pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi protocolado e as condições, o caso é bem semelhante ao da Dilma Rousseff. E eu sei que muita gente está desacreditada e falando: ninguém vai pôr impeachment do Lula para andar. Tem um detalhe que talvez não te contaram. O Lira está acuado. E um homem acuado pode fazer qualquer coisa. Nós vamos mencionar isso aqui para vocês. Também, ainda nesse editorial, enquanto você se inscreve aí no canal para sempre receber as melhores notícias, a gente vai falar do estado de saúde do Lula. Uma mensagem que precisa ser lida sobre a situação, porque o Lula sofreu traumatismo craniano, uma queda, né, onde ele bateu com a cabeça e não está muito bem da cabeça. Mas tem uma nota aqui, uma mensagem que eu preciso que vocês vejam sobre o Lula. E você não verá isso jamais em qualquer outro canal. Talvez esse seja o motivo que você vai compartilhar esse vídeo. E também nós precisamos expor de um vazamento, né? Na verdade, uma exposição de alguns dados da esquerda que mostram que se o resultado das eleições de 2024 foi ruim para o PT e para a esquerda, 2026 será horrível para eles. E se é horrível para eles, é bom para nós. E aí já é motivo de você assinar o sininho aí para nunca perder esse tipo de informação relevante. Então seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, sou jurista, filósofo político, alguns livros nossos escritos aí, então também sou escritor e mestre em negócios internacionais. E agora doutorando em psicologia. Olha só que loucura que eu faço para poder trazer as informações de forma mais adequada para vocês. Acho que o conhecimento é uma caixinha elástica, né? Sempre cabe mais alguma coisa lá dentro. É igual coração de mãe. Então é por isso que nós vamos entrar nessa jornada junto, porque vocês que me acompanham, minha evolução de conhecimento é com vocês também, tá? Porque a gente repassa as informações e, cara, pode ser o melhor curso de Harvard. Eu já fiz um curso em Harvard. Não chega perto dos comentários de vocês. Eu aprendo muito mais com vocês, com o povo. Quer um exemplo? Um exemplo bem bombástico? O comentário do nosso querido Antônio Luiz Cavallini, que comentou aqui. Eu digo uma coisa para vocês, eu não tô nem aí se às vezes o meu jeito sincerão incomoda e algumas pessoas, eu vou sair do canal, vou me desinscrever, você falou mal do Bolsonaro, você falou do Lula. Sabe? Tô buscando qualidade. Gente, sabe, racional, que realmente acredita no futuro dessa República das Bananas, para que a gente seja uma república consolidada e valorizada, tá bom? Vamos lá, o Antônio Luiz escreveu o seguinte, e eu concordo com ele. Sou de direita, mas desejo as melhoras para o presidente Lula. Não sou Deus para julgar as coisas erradas, e isso é Deus o julgará na hora certa. Mas desejo uma boa recuperação para o Lula, apesar de não concordar com o jeito dele governar. Coloca um comentário sobre o que o Antônio Luiz falou aí. O meu comentário sobre o Antônio Luiz é, cara, parabéns pela coerência. E você está certo. Se a gente quer pregar a democracia, a gente tem que combater aquilo que eles fazem, né? Então, assim, acho que como cristão, desejar o mal das pessoas não é bom. Eu não desejo mal para o Lula. Eu desejo justiça de Deus e dos homens. Então, minha vontade é vê-lo vivo, bem vivo e preferencialmente lá em Curitiba de novo. Do mesmo jeitinho que ele estava antes. Mas, contra a saúde dele, pode ter certeza que eu não desejo mal também. E parabéns ao Antônio aí. Vamos lá, vamos falar agora da grande questão aí do impeachment. Antes de falar do impeachment, eu preciso fazer meu jabá aqui, ó. Sou escritor também, então baixa o livro Revolução contra o Sistema. O link está na descrição do vídeo. Como que o Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, conseguiu convencer o povo a tocar os corruptos, tanto do judiciário, quanto do legislativo e quanto do executivo, que trocaram o presidente para fazer com que um dos países mais corruptos do mundo se tornasse um bom país. Você quer saber como é que ele fez? A arte da persuasão que ele teve? O livro aqui vai te contar sobre isso, tá? Então é só você clicar no link, faz a compra, é com base na honestidade, eu confio em você, você vai fazer o pagamento de acordo com o valor que você acha justo. Bom,
Matéria que a gente vai discutir agora, do jornal Cidade Online. O Lula tem novo pedido de impeachment em caso semelhante ao que derrubou a presidenta Dilma Rousseff. Pois é, olha só. O deputado federal Rodolfo Nogueira, meus parabéns, Rodolfo Nogueira, por estar agindo, do PL do Mato Grosso do Sul, terra bonita. Eu ainda quero ir comer ceviche, quinti, o melhor quinti do Brasil, na feira oriental lá de Campo Grande, tá? Protocolará amanhã, dia 22, um pedido de impeachment contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A solicitação baseia-se na alegação de crime de responsabilidade, especialmente no que tange à execução irregular de despesas do programa PED 6, sem a devida autorização do Congresso Nacional. De acordo com o parlamentar, o governo federal desrespeitou normas constitucionais e orçamentárias ao liberar verbas para o pagamento de benefícios a estudantes do ensino médio público, sem que os valores tenham sido previamente incluídos na lei orçamentária anual. Segundo o pedido de impeachment, essa prática violaria o artigo 167 da Constituição Federal e o artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de contrariar a Lei 14.818, que estabelece a necessidade de aprovação prévia do orçamento para o referido programa, levando em consideração ainda que o programa foi pago em período eleitoral, do qual aliados do governo se beneficiariam com isso. O que nós estamos diante aqui? De literalmente um gasto sem autorização. Um perdulário, gasta mais do que piriguete apaixonada. Vamos ser sinceros aqui. O negócio é perigoso quando a gente deixa as finanças na mão de um perdulário pródigo, quanto essa gestão está sendo. E aí quem vai pagar a conta disso tudo é Moá, eu e você, os palhaços dessa história. Só que a grande questão é, a oposição está antenada. E o pedido de impeachment, Sandro? O pedido de impeachment, ele não é um pedido jurídico. O que eu posso dizer para você sobre o pedido jurídico? Quando a gente pega a lei do impeachment, ela estabelece que há um procedimento, um código, né, do processo de impeachment, uma regra procedimental, que é estabelecida em lei complementar. Tá, mas e para andar? Para andar é a vontade dos políticos. Se o Lula tem mais mensalão, os políticos não votam contra o impeachment dele. Se a fonte do mensalão secou, eles votam contra o Lula. Aí é que entra um detalhe. Lá atrás, eu tenho certeza que você comemorou muito com o impeachment da Dilma Rousseff. Ou se não comemorou é porque não tinha visto a luz ainda, o Red Pill não tinha chegado até você. Tenho certeza disso. Mas hoje você tem a luz do seu lado. Hoje você sabe que a melhor coisa que aconteceu para o Brasil foi o impeachment da Dilma Rousseff. Quem fez esse impeachment andar é um herói? Não, era o Cunha. Garanto que você não trata ele como herói e não votaria nele para presidente do Brasil. Alguns até votam para senador, deputado de novo, que ele está querendo votar. Ainda tem louco para tudo. Até o Collor voltou. Mas enfim, o que a gente precisa analisar aqui? O momento não está propício também para o Lira. Hoje, mais cedo, saiu uma matéria do Metrópolis, e nessa matéria do Metrópolis, o Lira mostrou uma insatisfação muito grande, né? Aqueles tickets, né? Aquelas pesquisas que são feitas, tem até outro nome, me fugiu o nome, que são feitas internas para saber se ele está bem colocado, bem avaliado entre os seus eleitores, se as críticas da oposição estão chegando aos eleitores. Então, esses tickets de pesquisa chegaram até o Lira e mostraram que ele, no máximo, apertadamente, consegue se reeleger em 2026 para deputado federal. Ele não consegue ser senador da República, que era o projeto dele, ou talvez governador, muito menos. Mas no máximo, deputado federal. Não é o que ele quer. Ele quer o poder. Uma vez que você dá poder ao homem e esse homem se corrompe e gosta do poder, ele não vai abrir mão. Então o Lira está desesperado, ele quer uma visão de forma que faça com que ele permaneça ali com poder e capital suficiente para se manter no Senado, entrar no Senado. Qual que é a aposta dele? Hugo Mota. Hugo Mota é o candidato a ser o próximo presidente da Câmara. Se ele conseguir colocar o candidato dele, o que ele fará? Aqueles caras que precisam de favores do presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados,
vão, em troca desse apoio, apoiar o Lira em Alagoas para que ele seja senador. Aí ele consegue. Só que, ao que tudo indica, o candidato do Lira vai perder. E adivinha quem é que tá dando a rasteira no Lira? Adivinha? É o papai dos pobres. Pois é, o Lula quer dar essa rasteira e puxar o tapete do Lira. Aí é que entra o detalhe. O Lira só tem poder até fevereiro de 2027. O dia que ele falar, comece esse trem, abre aí o impeachment. Aí é foguete, não tem ré. Pode explodir no meio do caminho, ou seja, pode ser votado, né, contrário. Mas começou o processo de impeachment, ele tem que andar. Então, eu tô torcendo muito pela briga entre Lira e Lula. E se o Lira vê, no final das contas, que não tem voto e que vai tomar um tomé do Lula, já pensou de presente de Natal no dia 25 de dezembro, o velho barbudinho, não é o Papai Noel não, é o Lula, caindo com impeachment? Já parou para pensar? Ainda é uma hipótese remota? Tô sendo só um sonhador? Tudo bem, mas sonhar não paga imposto ainda, o Haddad não deu conta. Ainda. Mas daqui a pouco, se você falar, eu sonhei com isso, Haddad. Ou, minha parte, né? Mas vamos lá, pessoal, tem mais notícia aqui, tá? E vamos desse jeito descontraído. Tem a questão da saúde do Lula, né? O Lula está repousando no Alvorada após a queda. Novo exame será nos próximos dias. Eu acho que ele seria mais bem tratado ali, né? Em Curitiba. Mas após acidente doméstico no fim de semana, quando sofreu uma queda e precisou de pontos na cabeça, teve o traumatismo craniano, segundo o médico, né, falou. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá repousar nesta segunda-feira, no Palácio do Alvorada, residência oficial da presidência, e fará novos exames apenas nesta terça-feira ou na quarta-feira. Dessa forma, não haverá novos boletins médicos ao longo desse dia, também não existe agenda oficial prevista. Lula sofreu um acidente doméstico no sábado e precisou cancelar a viagem que faria para a Rússia no domingo. Ele estava confirmado na 16ª cúpula dos BRICS em Kazan. Segundo o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, o titular do Planalto teve ferimento couro-contuso em região occipital, ou seja, um machucado na cabeça e precisou levar ponto. O médico Calil, de São Paulo, veio de São Paulo para examinar o presidente e disse tratar de um traumatismo craniano, que é como chamamos sempre que alguém bate a cabeça num acidente como esse, né? Houve sangramento no cérebro, foi sério, mas ele está bem, assegurou a coluna de Guilherme Amado. Pois é. Já não bate bem da cabeça para gerir o país, ainda faz mais uma dessa, aí que nós estamos lascados mesmo. Mas assim, no final das contas, está bem de saúde, né? Como disse aí o nosso amigo Antônio, desejo que dai a César o que é de César. Não desejo mal para o Lula de forma alguma, tá? Eu desejo bem para o Brasil. E o bem para o Brasil não é o Lula com a saúde debilitada ou morto, não. O bem para o Brasil é Lula fora da presidência da República. Eu posso falar fora Lula sem ser preso? Fora Lula, tá? Beleza. Vamos lá, ó. Gráfico importantíssimo. Responde para mim agora. O que é pior? A Covid ou o governo Lula? Qual dos dois tem um impacto ainda mais negativo? Porque o que mais tinha era economista Nobel da Paz, falando, olha, o Lula é a salvação do Brasil, mas eu tô na Turquia, foda-se o Brasil. É isso. Um cara lá, Nobel da Paz, um nome engraçado, falou que o Lula era uma maravilha. Agora, mesmo não estando no Brasil, ele já falou, meu Deus, o que fizeram com o Brasil? Errei feio. Lascaram com o Brasil. E aí, teve a Covid. E essa turma da economia caía de pau em cima do Bolsonaro. Falava, Bolsonaro é um safado sem vergonha. Cachorro esse bozo. Fez o dólar chegar a 5,70. Que bozo, maldito, malvado. Tá destruindo, as pessoas estão passando fome, a Amazônia tá queimando, os índiozinhos estão morrendo, as emas do palácio estão morrendo, os peixinhos do palácio, roubou joia, o Bolsonaro mexeu com a baleia, o Bolsonaro xingou os jornalistas. É o Bolsonaro, né? Tudo que existe pior na Terra era o Bolsonaro. Eu tenho críticas pra caramba ao Bolsonaro também, muita coisa que eu não concordo com o Bolsonaro. Mas eu
sinceramente, eu dou graças a Deus. Eu acho que o Bolsonaro teve um papel. Não estou vinculando religião com política de forma alguma, mas o Bolsonaro foi um enviado de Deus no momento que a gente precisava. E foi um momento que ele foi atacado, chamado Covid. Vendo o governo Lula como ele é, fora do pico, sabe, insano da Covid. Você tem noção do que aconteceria com a gente? Olha esse gráfico aqui. O dólar a 5,72 no período da Covid. A gente está com Covid agora? Agora está acontecendo aí hospitais de campanha, milhares de pessoas morrendo, e lockdown, e economia parada, tudo isso está acontecendo no mundo inteiro com o que fez que o dólar disparasse. No mundo inteiro isso está acontecendo? Não. Mas o caos está acontecendo aonde? Aqui. Lá nos Estados Unidos, estava conversando com meu cunhado ontem, a coisa estabilizou, mais tranquilo. Eu estava conversando com meu sócio de vistos, né, de green card, a coisa está estabelecida. Tá? Eu tenho para quem não sabe, eu tenho um escritório também que trabalha com green card, com visto, tanto do Uruguai quanto americano também. Mas é uma coisa que depois eu vou falar para vocês, para quem tiver interesse. Depois a gente conversa sobre isso. Então, o que acontece? A gente, né, tá vendo o dólar bater nas alturas. Ah, mas a gasolina tá cara, a picanha tá cara. E como é que tá a economia do Brasil? Luiz Lima publicou aqui pra gente. O maior rombo da história. Sob Lula, estatais têm o maior déficit do século. Maior déficit de todos os últimos 100 anos. O Lula é pior que tudo isso. E sabe quais foram os piores? Tá? O Lula pegou na época do Fernando Henrique com superávit, tinha privatizado um monte de empresas. E aí, pegou com 42 de lucro. Segunda gestão dele, já caiu para 9,3. Agora se entende por que falam do maior saque da história ao Brasil, né? Foram o maior saqueamento que o Brasil já teve, os piores corruptos de todos os tempos. Aí entra o Lula, 9... tem que ser muito burro para não conhecer esses gráficos. Eu vou até ampliar e ainda ficar defendendo, né, como uma coisa tá. 42 bilhões foram os lucros das estatais quando o Lula pegou em 2002. Na sua segunda gestão, ele entregou com 9,23 bilhões de lucro. Mas caiu de 42 para 9. Perdeu 31 bilhões que foram parar onde? No bolso dos companheiros. E a Dilma? A Dilma deu um jeitinho de atrapalhar mais, né? 7,53 bilhões. Ou seja, lascou o negócio mais. Ia ser pior. Até que o santo impeachment aconteceu. E o que aconteceu? A Dilma, o Temer, deu uma melhorada. E entra o Bolsonaro. Bolsonaro de 2019 a 2023, 31,16 bilhões. E aí nós temos pandemia, e aí nós temos guerra da Ucrânia, e aí nós temos um caos econômico mundial, mas o Bolsonaro entregou com lucro. Resultado, o Lula já torrou 40 bilhões, porque gastou os 31 bilhões que o Bolsonaro entregou e já tocou 9 bilhões negativo. Só não vê quem não quer. E foi muito burro mesmo, né? E aí, quem era pior? O governo do amor, somebody love aí, né? Ou a Covid? Pois é. Vocês lembram do escândalo? CPI da Covid, não sei o que mais. Então vamos deixar o Globo, tá? Ou vamos falar que isso aqui é um site bolsonarista agora. O Globo. Covid. Médicos alertam para a falta de vacina. E a doença já passa de 5 mil mortes no ano. Vai ter CPI da Covid, meu pequeno gafanhoto? E meu chapinha da esquerda? O cara com a camisa do Che Guevara aí. Vai ter CPI da Covid ou tá tudo bem? Porque a Covid tá controlada no mundo inteiro. Tá faltando vacina aqui. Agora, quando você lê essa matéria que tá na tela, a minha pergunta para você é: já pensou se fosse o Lula governando a gente no período de pandemia? Cara, o Brasil estava destruído. Só que a imprensa não ia falar para vocês que estava destruído. A imprensa ia falar que estava tudo bem. É igual as queimadas.
Hoje, nunca teve tão ruim quanto agora. Morte de dengue, nunca teve tão ruim quanto agora. Mas ir para a imprensa tá tudo lindo, maravilhoso. A Foice de São Paulo até traz uma matéria um pouco mais relax. Não, vamos pegar leve para não ficar tão feio pro Lula. Porque se fosse um cara racional, ia falar, ó, chamavam o Bolsonaro de genocida durante a Covid. E agora, o Lula é pior? Seria mais ou menos desse nível, né? O governo Lula esbarra em vacinas vencidas e fica sem estoque contra a Covid. Mais de 4 milhões de doses da Moderna não são usadas. A saúde troca parte dos lotes e reconhece o desabastecimento. Ela esbarrou, gente. Não, o Lula é tão bonzinho, ele chegou e... Oi, esbarrei. Perdeu. Você chama incompetência. Você chama hipocrisia dessa mídia porca, mentirosa, que detonava tanto o Bolsonaro lá atrás. E agora? Vamos falar o quê? Então, mas Sandra, agora você é bolsonarista? Não sou não. Eu discordo muita coisa do Bolsonaro. Mas Deus foi bom e tá com Bolsonaro e o Paulo Guedes durante o período da Covid. Porque se fosse com Lula, eu não sei o que teria acontecido. E olha que eu fiz críticas ao Bolsonaro durante o período da Covid. Tá? Não, poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Ninguém nega isso. Mas poderia ser pior. Imagina se fosse o Lula. Então, é aquela teoria do meio copo, né? O copo tá pela metade. E para mim, o Bolsonaro é o copo na metade. É o copo meio cheio ou meio vazio? Tá, o Bolsonaro foi o copo meio cheio. Vamos admitir. Tá? Vamos admitir, foi o copo meio cheio. Não podemos ser hipócritas. Talvez você tá chateado com o Bolsonaro, com o que tá acontecendo aí, mas vamos admitir. Se não fosse o cara e fosse o PT, não sei nem se a gente ia estar aqui hoje. Tô mentindo? Né? Porque se depender dos nossos governantes, olha que maravilha. A Câmara dos Deputados bateu recorde. Olha, que coisa boa, um recorde, né? O recorde de folgas. Trabalhou apenas 62 dias em 2024 inteiro. Quantos dias você trabalhou só para pagar a birosca do imposto que banca esse bando de gente que tá lá? Só responde para mim, eles só trabalharam 62 dias no ano inteiro. Quantos dias você, trouxa, mané, igual a mim, trabalhou para bancar essa turma do Oba-Oba? Quantos dias, meu irmão? Tá foda, não tá? A gente trabalha quase 5 meses para bancá-los. E eles, gastando todo esse nosso trabalho de 5 meses, só aquela turma seleta de 512 mais 81, mais Lula e 11 do STF, mais outros ali, trabalhando 62 dias. E aí? Você fica feliz com esse tipo de notícia? Eu duvido, eu dó, a não ser que você seja muito masoquista. E aí tem uma turminha aí que se dá bem, né? O Marsiglia, ele fez o seguinte, o André Marsiglia, a seguinte matéria. Salário de ministros do STF é o segundo mais desigual da América do Sul. Os magistrados recebem 2.280%, 2.280% a mais do que a média da população brasileira. O Peru ganha com 2.788%. Será que isso os ministros, né, em reação às PECs do Congresso, quiseram dizer não mexa nas instituições que estão funcionando? Será que é isso que eles quiseram dizer? Então, vamos entender, né? Porque, assim, é insano, é absurdo esse salário, só que isso é salário. O salário deles é 2.000%, 2.280% a mais do que o cidadão médio brasileiro comum. E o que eles ganham com palestras? E os escritórios de advocacia e as outras instituições que o poder de um ministro do STF é insano. Vem cá. Você tá ferrado na sua vida. E aí, você tem ali, 500 mil reais. Vai ser julgado. E você sabe que o cara te odeia. Você vai contratar alguém. Eu tenho a esposa de um ministro do STF que fala, não, pode deixar na minha mão. Se pôr na minha mão, você ganha. Você sabe que ganha. Ou se você deixar na mão do advogadinho de esquina, os ministros do STF vão bater nele. Entendeu a regra do jogo, entendeu? Eu tô falando para quem é corrupto. Isso é uma mão na roda, entendeu? Então, assim, Brasil. E ainda a esquerda vem falar em desigualdade. E hoje, ser jornalista é uma profissão de risco, né? No Brasil. Às vezes você fazer essas críticas corre o risco
de estar cometendo um crime pior do que o tráfico internacional de drogas, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas. Você pode ser condenado numa velocidade tão rápida que você nem vê o que aconteceu. Tô mentindo? Ou não, né? Você sabe que não. Então, esse caos preparado tem jeito, tá? A primeira coisa que nós temos que ter é fé. A segunda é conhecimento, para não votar nas mesmas pessoas. E a terceira, perseverança com consciência eleitoral, tá? A gente vai conseguir. Meu papel eu estou fazendo. Batemos hoje 1.700.000 irmãos aqui. Eu vou falar que isso aqui é uma irmandade. Isso aqui não é um canal, não. Quem acha que isso aqui é um canal tá por fora, tá? Isso aqui é uma irmandade de brasileiros que acreditam que, sabe, ainda tem que ter uma luz no fim do túnel, tem que ter uma chance ainda, tem que ter uma esperança ainda. Então isso aqui não é canal, não. Canal é quando você vai falar para dar aula para os outros. Não, aqui não. Aqui é uma irmandade de pessoas que têm sintonia. Diverge às vezes. Vai me dizer que você nunca discutiu com seu irmão. Até com a sua esposa, que você dorme com ela, você nunca discutiu com ela. Então, divergência? Tem. Mas aqui é irmandade, porque nós acreditamos numa só coisa. Um Brasil livre e justo. Né? Livre dos corruptos. Justo, com igualdade para todos. E democracia de verdade. Isso é o que a gente acredita, tá bom? E obrigado, pessoal. Quem não fez o download do livro, dá uma força pra gente aí. Não vou pedir Pix para vocês, vou vender, vou ofertar o meu livro para vocês. Fechou? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial. Abraço.